que quer ter 10 bilhões de robôs até 2040, mais robô do que gente. Pô. Ou seja, tá parecendo que esses caras estão usando esses trilhões, essas maluquices toda, para construir essa infraestrutura do caos. Aqui, ó, o livro, ó. O nome do cara é esse, ó. Douglas Rushkoff, Survival of the Richest. Lembra aquela ideia do Darwin, a sobrevivência dos mais aptos, né? Sim. Seleção natural? Aí, em vez de ser Survival of the Fittest, né? The Fittest, os mais aptos, é sobrevivência dos mais ricos. E aí, o subtítulo é Fantasias de Escape dos Bilionários da Tecnologia. Pô. Nesse livro, ele conta essa reunião, que os caras chamaram ele para pegar essas dicas. Ou seja, eu creio, Vilela, que esse dinheiro todo que a OpenAI tá com certeza que vai receber é porque tá vindo de fontes exóticas, fontes extraoficiais. Então, assim, esses dados que eu mostrei, os caras vendendo as ações, né? O Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, vendendo ações do próprio JP Morgan. Jeff Bezos vendendo ações da própria Amazon. E o Warren Buffett, os maiores investidores do mundo, vendendo ações também. O cara que não vende ações, ele é conhecido como ser o cara do buy and hold, que é olhar boas empresas, comprar e não vender, vendendo ação pra caramba. O cara tá com 200 bilhões de dólares já no bolso, esperando tudo quebrar pra ele comprar tudo baratinho. Esses sinais que a gente tá vendo na economia eram os mesmos sinais que a gente viu em 2006, 2007, ou seja, na prévia da crise de 2008 e que nós vimos também em 2019, no mês de setembro. No mês de setembro de 2019, a elite econômica já estava se preparando por um grande crash, que aconteceu em 2020 por causa da crise sanitária, né? Então a gente tem aqui uma sequência de fatos que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Isso aqui vai gerar o contexto necessário para o grande reset. E aí, Vilela, que tem uma parte muito interessante, que é a interseção entre política e economia junto com psicologia social. Porque para esse catalisador funcionar, para dar essa confusão toda, precisa ser instaurado o medo, pânico e desespero na população. Não tem, se a população estiver tranquila e centrada, eles vão olhar e falar, não, isso aqui vai passar, não vou vender, não vou desesperar. Então, a psicologia social é o quê? É uma área muito interessante, porque ela vai estudar como é que as pessoas elas pensam, como é que elas sentem e como é que elas agem, só que em grupo. Não a psicologia clínica, que você está ali conversando com o indivíduo. Psicologia social trata como manada. Mentalidade de manada, de rebanho, né? Herd mentality. Então, a psicologia social vai mostrar pra gente que as nossas decisões, elas não são puramente racionais. Muitas vezes elas são motivadas por emoções, por normas sociais e até por uma influência coletiva. Muitas vezes a galera Maria vai com as outras, né? Então, é muito interessante a psicologia social porque ela nasce do cruzamento entre duas disciplinas, a psicologia e a sociologia. E o objetivo, né, para criar essa disciplina ali mista, né, entender o comportamento em massa, né? Entender como é que a propaganda funciona, se ela influencia a massa ou não, e entender também o conformismo, o que leva a massa a estar conformada ou não. Inclusive, o Solomon Asch, ele fez uma pesquisa muito interessante sobre conformismo, que ele concluiu o seguinte nessas pesquisas, assim, pesquisas de laboratório mesmo, com grupos, né, grupos focais. Ele entendeu que a gente tem uma tendência a seguir a manada, o grupo, mesmo quando a gente acha que está errado. Fizeram já várias experiências. Várias experiências. Só no elevador, né? Todo mundo começa a fazer uma coisa e o cara sabe que não tem que fazer aquilo e ele faz. Não, tem uma que é assim, tipo 20 pessoas na sala, aí o cara bota 2 linhas, uma maior e uma menor. E aí o cara chega para as pessoas, e todo mundo tá combinado, menos um. O cara. Aí o cara pergunta, qual que é a linha maior, que a ou a B? Tá claro que a A é maior, que a A é gigante. Aí todo mundo fala B. Aí depois ele bota um círculo maior ou menor. Aí qual que é o maior? Aí todo mundo, o B, o A que é o... Aí chega no final, você tá quieto aí, qual que é o maior aqui? Não, ele fala. Vai que nem todo ele mundo. fala, tá todo mundo falando. Ele tem medo de entendeu? Contrariar, né? Aí o que acontece? Todo mundo, os caras grandes falando, crise de 29, vai quebrar tudo e tal, tem que vender, vende seus bitcoins, vende... Aí o cara, vou vender, né, irmão? Tá todo mundo falando. Aí ele vende, o maluco vai lá, opa, deixa comigo.
Ou seja, comprar na baixa, vender na alta. O povo que é leigo, ele compra na alta e vende na baixa. Ou seja, ele compra caro, vende barato, toma-lhe um prejuízo e fala, isso aí é uma enganação. Alguém tá te enganando, mas alguém tá ganhando muito dinheiro. Então a gente tá falando, assim como aconteceu em 2008, 2020 e 2025, a gente talvez esteja novamente diante de uma das maiores transferências de riqueza da história da humanidade. Por quê? O que acontece em 2008? Vem aquela ideia do afrouxamento monetário, que os americanos chamam de QE, Quantitative Easing. Então o que eles fazem? Veio uma crise, os bancos, caramba, os clientes não estão me pagando, vou quebrar, como é que eu vou pagar meus funcionários? Aí o que acontece? O governo americano, o Banco Central, imprime uma tonelada de dinheiro e em vez de entregar para a galera que está desempregada, entrega trilhões por banco. Então o que acontece? Quem vai pagar essa conta? O povo. Então esse dinheiro vai ser chupado do povo e vai para essa galera. Se você faz isso 3 vezes, em 2008, 2020 e 2026, aí tu fez ou você não vai ter nada, mas vai ser feliz, irmão. Porque aí acabou tudo. Os caras chuparam tudo, entendeu? Então a preocupação é essa. E aí, o que eu tô de olho é que eu tô vendo a psicologia social aumentando o pânico para garantir que todo mundo vai cair nessa cilada e vai se dar mal. Porque se o cara entender como é que esse jogo é jogado, aí ele não se ferra, não. Então, o que acontece? Tucker Carlson, um dos maiores jornalistas aí em termos de audiência. O cara já era líder de audiência na Fox, ele saiu da Fox, primeiro programa que ele fez em 1 hora deu 200 milhões de visualizações. Então, o cara tem uma audiência monstruosa. Esse cara, semana passada, chegou num evento e falou, Bitcoin foi criado pela CIA, vende Bitcoin. Tá mandando a galera vender. Aí a galera, todo mundo vende, os caras vão lá e... Então, tá todo mundo vende, crise, 1929, 10 vezes pior, 2008 pior. A galera em pânico, aí se chegar, os caras já, vou vender rápido para evitar cair mais. Aí a galera vem, opa, deixa comigo. Então, isso aqui é preocupante. A gente tá vendo um cenário aqui meio... dá um medinho de entender o que tá rolando. Por quê? Em 2019... O que eles fizeram? Eles entenderam que ia quebrar tudo de novo, porque a tonelada de dinheiro que eles imprimiram em 2008 não foi suficiente para resolver aquela crise. Eles sentiram que o mercado já estava colapsando novamente, só que eles falaram, cara, a gente não tem um argumento ainda para imprimir mais trilhões. Precisa acontecer alguma coisa. Isso foi em setembro. Em outubro aconteceu um ensaio chamado Evento 201, onde eles simularam uma crise sanitária causada pelo mesmo agente causador, outubro. Aí, em novembro, começa a crise sanitária na China. Em 2020, começa a espalhar pelo mundo. Em março, os caras travaram a bolsa, começou uma crise geral. E aí, na hora que a crise estava terrível, o que o Banco Central fez? Cortou o crédito. Os caras já estavam ferrados, ele cortou o crédito e ferrou com tudo, meu irmão. Só que o Jerome Powell, que ainda é o diretor do Banco Central, antes dele tomar essa decisão de aproveitar que estava tudo ferrado e ferrar ainda mais, que foi o que ele fez, teve um jantar na casa do Jeff Bezos, onde todos esses caras estavam presentes. E as más línguas dizem que ali eles combinaram como é que ia ser feito. A gente vai, em vez de ajudar a população, a gente vai quebrar todo mundo, vai ficar tudo na miséria, a gente vai comprar tudo baratinho, principalmente Bitcoin, depois a gente vai inflar tudo e vamos ter um argumento para imprimir mais trilhões. Imprimiram trilhões, investiram nas ações baratas e no Bitcoin, Bitcoin valorizou 3.000% em 1 ano, os caras transformaram 1 trilhão em 50 trilhões. O que o Trump falou sobre Bitcoin hoje ou ontem, você viu? Cara, eu lembro que ele falou, mas não tô me recordando qual foi a moral da história aí. Então, o receio de muitos analistas é que a gente tá vendo esse jogo de novo. Que isso aqui é um jogão padrão, né? Proposital. E aí, qual que é a ideia? Começar uma guerra tudo junto com isso. Porque eles vão imprimir trilhões, aí... Mas na teoria o Trump tá tentando acabar com as guerras, né? Ah, pô. Na teoria. Aí a gente olha a encrenca que ele tá arrumando com a Venezuela. Ah, tá. Papinho lá com o Irã também, que ele quer derrubar o regime no Irã.
Então, assim, é o discurso entrando em contradição com a prática, né? Porque agora, qual que é o discurso? A guerra contra... Não é mais a guerra contra o terror. Agora é a guerra contra o narcoterror, né? O narcoterrorismo, entendeu? Ele não apenas está chamando países de narcoestados, né? Venezuela, Colômbia. Mas eu tô com a impressão que daqui a pouco ele vai chamar a América Latina de um narcocontinente. Que ele vai já falar, isso tudo aqui é narcótico. Tudo, e ainda agora E aí... rolando essa mega operação ainda aqui Pô, cara, no Rio. aí o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, como eles são narco-estados, eu tenho o direito e apoio do meu Congresso para fazer uma operação por terra lá e derrubar todo mundo. Ou seja, numa dessa, ele entra no país ali com a desculpa de combater o narcotráfico, o que eu acho bom, né? Mas ele vai assumir o controle dos recursos naturais da energia que ele está precisando. Pois é. Com esse argumento. Então, eu acho bom a gente abrir o olho aí, porque Tarcísio Freitas já falou que o maior problema no Brasil é o narcotráfico. O governador do Rio, 8 meses atrás, o Cláudio Castro, ele passou dados da segurança pública norte-americana para o Trump. Então já está tendo essa ideia, né, de o que parece tudo muito lindo, né? Vamos combater o narcotráfico, né? Porque agora nós vamos finalmente classificá-los como terroristas. Porque se você pega o narcotráfico e classifica como terrorismo, muda completamente a legislação. Aí você entra em legislação antiterrorismo, irmão. Outra parada. Aí é outra parada, inclusive vira um cenário até de guerra declarada quase. Porque o Rodrigo Pimentel, inclusive, ele fala, né? O Rio de Janeiro é um estado que está em guerra, mas sem legislação de guerra. Né? Ele vive uma guerra na prática, mas as leis são de convívio normal. Então você não consegue lidar com isso. Então, por um lado é interessante. Mas, com essa classificação, que eu acho que eu até concordo, né? Quando um cara que joga uma bomba num prédio público e atira contra a polícia, para mim, ele tá tentando derrubar a ordem social vigente. Isso se assemelha a terrorismo. Eu concordo. Mas a maneira é como é que eles vão capitalizar em cima disso. E aí, aí a gente volta à ideia, de soberania, não sei o quê, e os nossos recursos naturais. Dá vontade de falar, cara, tu quer nossos recursos? Pelo menos não vou deixar você levar de graça. Paga alguma coisa, pô. Senão é covardia, né? Não? Deixa pelo menos um cafezinho pra gente aí, pô. Nossa, é o quintal dos caras? Eles falaram lá? Não, sempre, né? É a doutrina Monroe 2.0. América pros americanos. Então aí o negócio é complicado. Aí o que acontece? Os Estados Unidos agora, com essa possibilidade de virar uma guerra civil, dos caras falando, perdi minha Bolsa Família, não consigo comprar comida, sair quebrando tudo, aí o que eles aproveitam para fazer? Classificar a população como terrorista, endurecer o regime, botar o exército nas ruas e criar um clima, estamos diante de guerra, reverter toda essa imagem ruim que estão tentando criar para cima do Trump. Lembra lá na Guerra das Malvinas? A Argentina estava quebradaça, 1982. O que ele pensou? Vou arrumar uma guerra para inflar o nacionalismo. George Bush, filho, mesma coisa. O cara no primeiro ano de governo, em 2001, estava com a popularidade terrível, baixa. De repente, 11 de setembro, o cara não apenas reverte uma popularidade que estava ruim, consegue um segundo mandato. Ele não ia conseguir, talvez. Não ia conseguir de jeito nenhum. Cara, totalmente maluco, pô. Então, assim, essa que é a preocupação. Os Estados Unidos entraram numa guerra para tentar reverter isso aí. Alguns acham que há um interesse, né? Que não é só os democratas que querem. Parece que o Trump também quer que tenha um caos. Para em cima do caos ele sair com uma grande solução. E um outro movimento estranho que está acontecendo nos Estados Unidos, tem um comediante que vai direto lá no Joe Rogan. Você assiste de vez em quando, Joe Rogan? Um gordinho, comediante chamado Tim Dillon. Já ouviu falar desse cara? Não. Eu gosto dele, ele é bom. Não assim, o stand-up dele eu nunca assisti, eu só assisti os comentários. Ele tem um podcast que ele faz comentário de notícias e tal. O Tim Dillon, ele falou, cara... foto do cara pra ver se eu conheço aí, Homer. Tim Dillon. Acho que é Dillon mesmo, acho que não é Dillion, não. Acho que é Dillon, Tim Dillon. Ele é amigão do Joe Rogan, vai direto. E aí ele falou, cara, a Palantir, melhor dizendo, o Peter Thiel, que é o dono da Palantir, que foi o cara que botou o J.D. Vance, o vice-presidente americano lá, o Peter Thiel sempre chama os influenciadores para ir em reuniões privadas lá na casa dele. Aí ele falou, eu nunca fui. Aí o Rogan falou, eu já fui 2 vezes.
Aí ele, eu não vou, sabe por quê? O que ele quer fazer? Ele tá querendo angariar... Aí, ó, esse gordinho aí. Ah, Já ouviu isso, maluco? é o engenheiro Léo dos caras lá. É. Cara bom, doidão. Ele falou, cara, o que esses caras estão querendo? Esses caras estão querendo nos convencer a apoiar o J.D. Vance para 2028 e criar um discurso de que os Estados Unidos estão debaixo de um ataque terrorista dos cartéis e do narcotráfico para que eles possam usar a Palantir para monitorar todo mundo e implementar o pré-crime e identidade.